chego aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato, e ele já sabia, óbvio, ele disse: presidente, podemos fazer isto ou aquilo. Sim, a gente tem que saber, em primeiro lugar, se há alguma coisa com o Marcos Duval que possa enquadrá-lo em algum crime, né? Porque ele até agora exerceu o direito de senador de falar. Ele recebeu documentos da ABIN e mostrou esses documentos, que a ABIN estava prevenindo as autoridades da possibilidade de haver invasão. Agora, quanto a essa invasão com depredação, com vandalismo, cabe aqui uma pergunta, me perdoem, eu vou usar a frase em latim, que é do direito romano: qui prodest? A quem interessa? Porque hoje eu estava falando com um deputado e ele me dizia assim: puxa, esse vandalismo nos prejudicou muito em nossos desejos de democracia, de liberdade, de cumprimento da Constituição. Nos prejudicou muito esse vandalismo. Tá? Então, a quem interessava o vandalismo? A quem interessava quebrar os palácios? Será que interessava aos manifestantes que estavam lá naquele acampamento na frente do QG? É bom que a gente pergunte, é bom que os estudantes de direito perguntem a quem interessou o crime, a quem beneficiou o crime de vandalismo, no caso. Então, acho que temos que ver aí se é narrativa, não é. Aliás, eu comentei com um jornalista português, o Tavares, o Sérgio Tavares, né, que a gente está chamando de narrativa, mas eu costumava chamar lá atrás, antes que inventaram esse eufemismo, de invencionice, de boato, porque narrativa é uma parte da literatura, é algo mais nobre, né? Assim como se inventa aí palavras bonitas, né? A Cristina usou há pouco, desmonetizado. A tradução de desmonetizado é não pagamento pelo trabalho prestado. As pessoas vivem disso. A Bárbara, do Te Atualizei, vive disso. Aí tiram, não, desmonetizado. Como assim? Estava trabalhando, tinha direito ao fruto de seu trabalho. Isso é garantido. Esse princípio está lá no artigo 5º dos direitos também trabalhistas, direitos sociais, direitos coletivos. Então, é isso que a gente está vendo aqui, né? O Bismarck ficou 3 meses preso, soltaram. O Anderson Torres, acho que ficou 4 meses preso. Qual foi a condenação? Não teve condenação? Então, eu quero entender, né? Preciso entender. Como é que é? Espera aí, 15 de junho. Fez 808 anos que foi imposta ao rei João Sem Terra a Magna Carta, que diz que ninguém pode ser preso, perseguido, etc., se não observar, em outras palavras, o devido processo legal. E a lei está acima do rei. Não. Fez 808 anos. E a gente ainda está discutindo essas coisas aqui no Brasil. E o ministro fala em defender a democracia e a Constituição. Aliás, ele cometeu um ato falho ao olhar pela janela e dizer: eu vi a população. Aí ele sentiu, corrigiu, mas eram poucas pessoas. Como se era a população, não eram poucas pessoas, né? Mas, enfim, é coisa que... São perguntas que ficam no ar e as pessoas querem entender por que agora Bolsonaro e Daniel Silveira têm que depor, né? Porque fizeram uma expedição de pesca, né? Lá como fizeram com o celular do ajudante de ordens, Coronel Cid, né? Que era para ver o cartão de vacina. Não, mas agora tem algo além do cartão de vacina. Uau! Mas na hora que trata de apreensão de cocaína, são tão delicados, né? Porque encontraram 695 quilos de cocaína no meio das mangas que iam para o exterior, mas entraram sem ter nenhum indício de crime sendo cometido para impedir o flagrante. Então, anule-se a condenação
devolva-se, anule-se a apreensão. A mesma aconteceu com o motoqueiro com 2 quilos de cocaína em São Paulo, né? E que agora também foi condenado a 10 anos, a condenação foi anulada, porque afinal ele só ficou nervoso e começou a fugir da polícia. E a polícia, sem nenhum indício de crime, foi revistar a moto dele e encontrou 2 quilos de cocaína. Então é uma apreensão ilícita. A população desse país está abismada acompanhando essas coisas. E precisa de respostas para acreditar na democracia e no respeito à lei. Na famosa, em democracia, é o império da lei, em que há o devido processo legal, que foi imposto há 808 anos a um rei. O Alexandre diz tudo aí, né? Quer garantir o regime democrático? Pois sigamos o que diz a Constituição. Ponto. Muito simples. Chega de medidas autoritárias. Está aí o Flávio Dino, por exemplo, mente descaradamente, segundo Alexandre de Moraes, isso aí permite o flagrante perpétuo, né? Uma fake news que permanece em exibição na internet. Então ele usou o flagrante perpétuo no caso do Daniel Silveira. Pode usar com o Flávio Dino. O Flávio Dino está contando aí que conversou com o presidente da República, mas a CPMI não tem o direito de examinar esse material, não querem que saiba o que se conversou. Uma viagem presidencial não é tão complicada assim. Quando você vai para lugares que requerem mais cuidados, você manda o batalhão precursor, vê os locais que serão percorridos pelo presidente da República, monta a logística ali, ponto final, muito simples. Não, é segredo. A viagem a Araraquara. Talvez porque erraram de cidade, né? A tragédia que eles tinham visitado, o desastre natural lá, provocado por chuvas, que eles queriam visitar, fica em São Carlos. É perto de Araraquara, mas não é em Araraquara. Então, isso, talvez queiram esconder isso ou outras coisas. Por que tanta preocupação com depoimentos? Como disse o Alexandre, essa CPMI praticamente acabou. Acabou. Ela é uma prova robusta, como eles gostam de dizer, que o governo prefere não apurar o que houve de verdade em 8 de janeiro. Não convém. Quem não quer apurar é culpado de alguma coisa. De alguma coisa. Tá? Se há algum caso grave que me envolva e eu sei que sou inocente, eu quero apurar. Se eu sou culpado, talvez eu prefira não ver nada daquilo exibido. O comportamento do governo é uma prova de crime. Claro que é. É o seguinte, ele fica dizendo, o ministro Flávio Dino, que isso aqui é assim uma democracia. Um militante do Partido Comunista do Brasil, que saiu recentemente por oportunismo eleitoral, mas continua comunista, não quer saber de democracia. Imagina, o que ele entende de democracia se ele passou a vida sonhando com a ditadura do proletariado? Ele não desapareceu a paixão que ele sempre sentiu pela China, pela velha União Soviética, sente por Cuba, e em nenhum desses lugares existe sequer oposição. Diz, a Polícia Federal está agindo democraticamente. Olha, eu me lembro, eu próprio fiquei emocionado ali ao ver a recepção popular à passagem da Polícia Federal nos desfiles de 7 de setembro. Pela primeira vez, a Polícia Federal, que se limitou os seus integrantes se limitaram a desfilar a bordo de viaturas comuns. E foram aclamados pelo povo porque a Lava Jato, na época, estava prendendo quem merecia ser preso. Eu quero saber o que acontece hoje, o que aconteceria se a Polícia Federal desfilasse. Continua popular, mas eu queria que os ministros do Supremo também participassem de um desfile cívico como esse para ver o que pensa deles. Não há pesquisa melhor de popularidade do que o contato com o povo, sobretudo o contato inesperado com o povo. Nada programado, não com plateias domesticadas, como costuma acontecer nas aparições do Lula.
O Alexandre também disse tudo. Como dizer que não é político uma ação que alveja um político? É preciso ser muito cretino para escapar dessas obviedades aí que são escancaradas por palavras. Palavras. Se há uma busca e apreensão no gabinete de um senador, claro que é um ato político. Movido por interesse, que acontece com base em interesses políticos e para esconder crimes políticos, provavelmente. Eu acho que a gente deve prestar muita atenção a esta CPI da Câmara Distrital, porque essa discretamente até, longe da imprensa, o consórcio da imprensa não finge que não existiu. Nós vamos sanar aí essa falha. Vamos acompanhar. Porque a verdade acaba aparecendo. E pode vir dos lugares mais inesperados. E pode vir de lá. O fato é que eles estão tentando esconder a verdade. É possível inferir, né, sem maiores esforços intelectuais, que essa verdade não é boa para o governo. Nem para o Supremo. E o Congresso, o Senado, sobretudo, está ficando de joelhos para um poder que, segundo a Constituição, não é mais poderoso que qualquer outro. É isso. Eu vou trazer um outro exemplo que, por acaso, também partiu de Corte Superior, mas da eleitoral, sobre influenciadores digitais no ano de 2021 e que até hoje está atrás de uma cortina de fumaça absurda. A Bárbara, do canal Eu Te Atualizei, Gustavo Gayer, que na época era um youtuber, um professor de inglês, que tinha aberto um canal de YouTube para fazer análise política independente, que atuava assim. E, por acaso, esses dois que eu citei eram comentaristas de um programa meu na Gazeta do Povo, por isso eu acompanhei muito de perto esses casos. Mas tinha vários outros influenciadores. Todos eles foram desmonetizados da noite para o dia, sem explicação. Até hoje estão com seus canais desmonetizados, alguns deles sofreram depois bloqueios diversos, a Bárbara também acabou de ter seu Twitter de volta, o Gustavo, antes de se eleger, também sofreu vários bloqueios no Twitter, no Instagram. E depois, muito tempo depois, a duras penas, com várias insistências dos seus advogados, várias idas a Brasília, eles não são de Brasília, vários pedidos de bênção no gabinete de Alexandre de Moraes e de ministros lá do TSE, porque fazem parte das duas cortes, eles conseguiram descobrir, eles, os advogados, que havia uma espécie de um PowerPoint da quadrilha dos influenciadores digitais. O que eles fizeram? Um rastreamento. Quem que a Bárbara segue? A Bárbara segue Gustavo Gayer, segue fulano. Quem que o Gustavo segue? Segue a Bárbara, segue fulano. E porque eles se seguiam na internet, olha o nível da loucura. Eles foram apontados como uma milícia digital. E isso está ainda, é mais um inquérito do fim do mundo que não acaba. Essa ligação de Marcos Duval com Daniel Silveira me parece, pelo menos num primeiro momento, sem maiores elementos para a gente poder analisar, uma coisa parecida com essa. Fazem um phishing expedition, fazem uma busca e apreensão, pegam os dispositivos, vasculham tudo, invadem a privacidade, pouco importa se tem imunidade parlamentar, se não tem, se tem foro privilegiado, se não tem. Acham uma coisinha, pensam para fora de uma conversa, é igual o joinha do empresário lá naquela conversa, né? Tiram para fora de contexto, divulgam, né, vazam para a imprensa, que já constrói aquela imprensa do consórcio, obviamente, que já constrói uma outra narrativa, difamam bastante a pessoa, o outro está atrás das grades, não pode se defender mesmo, e isso fica jogado ao vento. E daqui 2, 3 anos, a gente vai ver que essa ação foi engavetada por falta de provas, como aconteceu agora com o Bismarck, que foi solto, estava preso aqui em Curitiba. Depois de 3 meses preso, foi solto na madrugada, à noite, assim, tarde da noite, e saiu o alvará de soltura. Ele ainda teve que passar mais uma noite na cadeia e diz lá que não conseguiram, a Polícia Federal não conseguiu indícios minimamente razoáveis, tem essa expressão lá, minimamente razoáveis, para associar Bismarck ao que ele era acusado, financiamento de atos antidemocráticos. Então, realmente, de novo, vou ter que encerrar o comentário como eu comecei. O país está virado do avesso, é uma loucura o que a gente está vivendo.